Muito bem, muito bem. Boa noite a todos vocês, meus irmãos. Boa noite. Estamos ao vivo aqui acompanhando esse tempo tão especial, tempo de oração, esse tempo de reflexão, esse tempo onde buscamos uma espiritualidade viva e saudável, uma espiritualidade leve, bíblica e contemporânea. Estamos aqui reunidos para pensar um pouco mais sobre a vida e sobre como encontrar o autor da vida na vida, né? Como encontrar de fato Jesus nos entrelaços, nas esquinas, na nossa casa, nos nossos cômodos, no nosso coração. Então eu quero desejar a todos que estão aqui comigo nesse momento que Deus esteja abençoando e fortalecendo o seu lar e tocando o seu coração nesse instante, nesse momento que é tão especial, tão marcante para nós, né, como igreja. Nesse momento, agora também ao vivo, também aqui pelo Instagram. Estou dando um oi aqui pro pessoal que está aqui me acompanhando. Minha prima está por aqui. Oi, Vivian. O Regis também está aí, o nosso guitarreiro. Temos também aí outras pessoas, o Celso Salles também está aqui comigo nesse momento. Sejam todos bem-vindos aqui nesse tempo. Também a todos que estão aqui pelo Facebook, a Dilma, a Cidinha, a Elza, a Cleide, a Itamar, a Hilda, né? Já falei a Hilda, a Tiana, a Viviane, todos vocês, a Adriana, a Naira, a Flávia, a Miriam, a Andréia, todas as pessoas que estão aqui comigo nesse momento, um momento tão especial, um momento tão singelo, tão maravilhoso, né? Hoje quero falar um pouquinho sobre o despertar da compreensão, né? Quem que precisa de um despertador para acordar? Eu imagino que todo mundo, né? Eu imagino que todo mundo precisa de um despertador aí para levantar, né? Para cair da cama, né? Para se encontrar, né? Ou para se reerguer nesse momento, né? É raro encontrar pessoas que têm aquela disposição, né? Que têm aquela facilidade de se levantar e sair da cama no raiar do sol. Os passarinhos cantam, a pessoa já desperta, levanta, já está de pé. Eu não sou uma pessoa que tem hábitos muito diurnos, eu confesso. Eu sou uma pessoa mais noturna. Então, sempre que acontece algum momento, alguma ação, pensamento, eu prefiro à noite, né? Eu prefiro trabalhar de noite, prefiro sempre escrever à noite, ler as escrituras à noite, né? Estudar à noite, ao tempo que minha esposa está dormindo, minha filha está dormindo. Então, o silêncio da noite para mim me agrada muito. Então, eu não sou uma pessoa muito diurna e por isso eu tenho uma certa dificuldade em despertar, né? Eu não sei você, mas essa é a minha realidade particular, né? Vai deixando nos comentários aí o que você acha. Você gosta de acordar mais cedo e se sente mais animado, né? A Flávia, por exemplo, 5 da manhã, ela parece uma senhorinha, já está até regando as plantinhas, já está desperta, já está animada. Não é meu caso. O meu caso é um pouco o contrário, né? Eu vou acordando progressivamente, né? Talvez meio-dia eu estou de pé. Mas é mais ou menos nessa dinâmica do despertar, mas né, não é qualquer despertar, é o despertar da compreensão. E compreensão, você pensar um pouquinho na etimologia da palavra, né, na compreensão, na palavra, no seu original, ela tem aí, né, dois significados que se aglutinam, né? Do compreender, né? É aquela coisa que você prende, se amarra, e preensão é aquela questão de prensar, né? De conseguir realmente colocar para dentro, né? Aí, tem um pessoal que está colocando aqui, eu sou 24 horas, né? Aqui, né? Tem um pessoal que está aqui interagindo e falando aqui que tem uma outra dinâmica de vida, né? Meu caso não sou tanto assim, não. Eu sou um pouco mais devagar de dia e aí à noite eu opero melhor, trabalho melhor, né? Mas a ideia da compreensão nesse sentido é trazer para perto ao ponto de amarrar e nunca mais soltar. É daí que surge a palavra compreender. Compreender e entender bem isso é abraçar uma verdade e não soltar mais, né? E nesse sentido, fala, Rogerão, beleza aí, meu bonito? Felicidade de ver vocês aqui, hein? Olha, o Will também tá por aqui, a galera tá chegando aí. E nesse sentido de despertar da compreensão, eu quero abrir aqui as Escrituras Sagradas num texto bastante especial, muito lido, muito compreendido, mas talvez não tão bem analisado, né, no momento onde ele foi construído. E o capítulo que eu quero ler é João 3, capítulo 1. João 3, versículo 1.
Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. E Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. E também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. E como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos. E, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Essa passagem aqui é bastante interessante. Não simplesmente interessante por causa desse diálogo, mas por causa do contexto que está detrás desse diálogo. Se você voltar um pouquinho, o capítulo 2, especificamente de João, você vai perceber também que acontece uma das cenas mais interessantes da Bíblia Sagrada, né? Onde nós vemos aqui Jesus purificando o templo. E esse momento, né, no qual João ele registra, diz assim, que era quase época da festa da Páscoa judaica. De modo que Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo, e viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas, pombas para o sacrifício. E também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. E Jesus fez um chicote, né, um azorrague de cordas, e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhe disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram desta profecia: o zelo pela casa de Deus me consumirá. Enquanto isso, outros perguntaram: o que você está fazendo? Questionaram os líderes. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destrua este templo e em 3 dias eu levantarei. É interessante pensar que, neste contexto e no primeiro século, havia uma divisão, uma rivalidade, né? De um lado, tínhamos saduceus, homens fiéis ao templo, homens que eram subornados e pagos pelo império e pelos impostos que eram deixados também nesse momento de oferta, nesse momento de sacrifício. E de um outro lado, um povo que era muito mais conectado à popularidade, à sociedade por si só. Os fariseus. Os fariseus, também assim conhecidos, né, eram pessoas que detinham a linguagem do povo. Eram conectados à sociedade e às dores daquele povo, diferentemente dos saduceus. Os saduceus estavam sempre ligados e conectados a uma realidade muito mais eclesial, muito mais ligada ao templo e desconectada da dor, daquela vivência, daquela realidade. As pessoas acabavam vivendo essa ruptura. Saduceus, homens que não se misturavam e não se mesclavam com a sociedade, pois acabavam ficando presos a esta rotina litúrgica do templo no qual era esse templo de Salomão, construída por Herodes, no caso, né? E os fariseus, que eram os chamados separados, que estudavam, se dedicavam, se debruçavam nas escrituras para conseguir também responder às dores e os dilemas do povo. E nessa cisão, nesse duelo, nessas lutas que aconteciam regularmente, né, entre saduceus e fariseus, havia também uma divergência também teológica.
uns interpretavam a Bíblia de uma maneira, os saduceus interpretavam de uma forma extremamente incorreta por alguns aspectos, como não crer em divindades celestiais, não crer num reino celestial, e por outro lado, os fariseus que tinham esse temor e tinham esse conhecimento. Ambos estudavam a Torá, estudavam o Antigo Testamento, mas obtinham interpretações incorretas, erradas a respeito de tudo aquilo que era revelado. E nessa rivalidade, nesse construto que foi colocado entre o nós e eles, né, sobre como medir forças contra os saduceus, ou como diminuir e esvaziar a autoridade dos fariseus, Jesus se revela nesse contexto. Nesse primeiro século, Jesus ele aparece nessa realidade, inferindo questões que são oportunas, que são doloridas, que são perigosas. Observe que Jesus ele chega aqui nesse momento de uma forma não muito simpática, pois ele, como é dito aqui na minha Bíblia, nesse título, né, ele purifica o templo. Jesus, ele opta em quebrar todo esse comércio que estava realmente acontecendo nas portas do templo para ofertas e sacrifícios. Jesus não concordava com a atitude, com a omissão dos saduceus nesse caso. Saduceus eram realmente complacentes, eram pessoas que deixavam isso acontecer. E os fariseus, indignados com essa situação, também não concordavam com isso. Pasme que fariseu, eles não eram assim do todo mal, eles entendiam corretamente alguns aspectos das Escrituras. E nesse sentido, nesse contexto, nessa dicotomia entre saduceus e fariseus, Jesus então se posiciona contra essa mercantilização que estava acontecendo em frente ao templo. E esta rebeldia que começou, então, a instaurar nos corações daquela cidade, quando viram aquilo, ficaram pasmos, falaram assim, nossa, como Jesus ele pode ter feito isso? Foi de uma forma muito grandiosa. Isso daí chamou muita atenção. Não é à toa que Nicodemos, um líder religioso, um fariseu, procura Jesus, então, na noite, para entender melhor esse contexto e compreender o que estava acontecendo, né? Será que Jesus era favorável, estava do lado dos fariseus, estava apoiando essa ação, sendo contra essa mercantilização que estava acontecendo no templo? E aí a gente chega, então, neste contexto. Nicodemos, então, procura Jesus para compreender melhor qual que é a intenção do seu coração, quais são as motivações que estão por detrás dessa destruição, deste comércio que estava sendo feito dentro na porta, né, desse lugar. E aí, então, nós temos essa famosa conversa. Jesus, então, começa, então, a discutir, então, com este fariseu a respeito de questões celestiais, a respeito de questões sobrenaturais, sobre o nascer de novo, sobre esse processo que prova para nós o quanto que é necessário despertarmos o nosso coração para compreender um grande propósito, né, da palavra de Deus. Então, aqui, observando essa realidade, nós temos, então, esse diálogo que agora toma dá uma nova cor, há uma nova matiz, né? Então aqui Nicodemos pergunta, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. O ponto é que nem Nicodemos havia ainda compreendido corretamente qual é o propósito por detrás dessa ação tão radical que Jesus preparou naquele momento. Nicodemos, assim como tantos outros, né, judeus, aguardavam a vinda de um Messias, mas de um Messias terreno, de um Messias que era um rei muito semelhante a Davi, um rei que poderia instaurar a sua governança e liderar o povo através de um cetro de ferro, mandando e desmandando, colocando Israel no seu lugar que é deles por direito. Eles não compreendiam a real manifestação de Jesus para o ingresso do reino dos céus.
Assim como muitos judeus, também Nicodemos imaginava que Jesus seria então este revolucionário que destronaria o poder de Roma para colocá-lo no seu devido lugar. É uma pena que nem Nicodemos, com toda a sua sabedoria e sua interpretação, havia também despertado para essa compreensão. Jesus explica então, com poucas palavras, né, sobre o que de fato ele veio realizar aqui na Terra. Ele fala: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. E Nicodemos não compreende esta verdade. Ele não absorve, ele não entende, ele não consegue digerir essa informação. Porque ele sempre está imaginando numa questão literal, física, terrena, momentânea, temporal, no qual nós estamos aqui ligados e conectados. E Jesus lhe diz: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz e vida espiritual. E Nicodemos, ainda não entendendo, conectado ao seu tempo, conectado à sua visão profética, escatológica de querer ter um reino terreno, de querer ter novamente um Davi governando e liderando tudo aquilo. Ele não entende. E Jesus brinca com ele, dizendo assim: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem no nosso testemunho. Jesus está falando aqui de uma questão muito sobrenatural, muito especial, no processo de ser levado e transportado pelo vento do Espírito, de ser carregado por uma ação celestial. É essa ação que eu te convido, Nicodemos, a despertar para compreender. Pois se você não compreender que o propósito maior que nós temos aqui na Terra é celestial, você sempre vai estar dormindo, você sempre vai estar cochilando e jamais vai se prender a esta verdade sobrenatural tão poderosa, tão importante, que é a mensagem do reino de Deus. Nicodemos então sai desapontado, desamparado, assim como muitos outros também que encontraram Jesus na sua jornada. A gente observa homens que, ansiosos por essa chegada do reino, colocam Jesus num pedestal como Senhor e Rei de uma questão temporal e física. Jesus, ele multiplica o pão, e todos desejavam colocá-lo como rei, pois saberiam que seriam saciados fisicamente, momentaneamente, temporalmente. Alguns escritos até afirmam que Judas queria colocar Jesus como rei de uma forma muito mais intransigente, muito mais forte, e a maior surpresa de Judas foi perceber que ele não se revelou e lutou com os seus braços, com as suas mãos, fortemente, de uma maneira igual como Roma, mas ele se entregou na cruz. Não há maior revelação, não há maior propósito, não há maior reviravolta do que ver Jesus sendo crucificado e sendo entregue ao madeiro. Pois, como ele afirma aqui, neste texto que lemos aqui no capítulo 3, Jesus ele evoca Moisés para expor e para explicar de fato qual é o seu propósito para Nicodemos. Ele fala no versículo 14: e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus ele aponta para o passado, pois era o ponto da especialidade de Nicodemos. Jesus está chacoalhando Nicodemos para a realidade. Acorde, Nicodemos. Acorde para compreender o propósito celestial, do qual é a minha missão nesta terra. Acorde, Nicodemos, para compreender a verdade máxima que é a minha vinda aqui neste lugar. Eu me humilhei para estar aqui, não para assumir um trono temporal, não para remover César, mas é para trazer vida. Da mesma maneira como esta linda passagem
ela é anunciada quando nós pensamos nesse momento do versículo 14, né? Da serpente de bronze que foi levantada numa estaca, da mesma forma também Jesus foi levantado na cruz. De modo que todas as pessoas, todas as gerações, todos nós hoje conseguimos enxergar e entender o caminho da salvação, olhar para ele com fé e ter vida. Essa era o propósito, a questão que se realmente era apontada por Jesus aqui em Nicodemos. Ele fala, Nicodemos, lembra da serpente de bronze, quando Moisés levantou e trouxe cura e vida para o povo? Eu também serei levantado também na cruz para trazer vida para todos, e não somente uma vida finita, mas uma vida eterna. Nicodemos ainda não tinha compreendido, não tinha entendido este propósito. E Nicodemos ele volta frustrado para casa, pois ele imaginava ter encontrado um aliado que se municiaria contra os saduceus, e ele volta confuso, em dúvida, se o que de fato esse Jesus ele afirma, ao ponto de dizer que Deus o amou tanto que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele volta confuso para casa. Para muitos aqui, nós imaginamos, né, para quem não faz uma leitura atenta do Evangelho de João, imagina que Nicodemos talvez não tenha sido tocado. Mas, se nós caminharmos um pouquinho mais para João 19, a partir do versículo 39, 42, né, a gente vai ver que Nicodemos ele foi extremamente tocado por Jesus. Esta conversa que Nicodemos teve com Jesus nessa noite, por mais que tenha sido um pouco letárgica, um pouco retardatária, assim, demorou para ele acordar, ele acordou. E ele despertou e compreendeu que aquele que estava sendo levantado no madeiro era de fato o Filho de Deus. Nicodemos, ele não apenas levou um unguento até o túmulo, como ajudou também José de Arimateia a sepultar o corpo. Isso é muito emblemático, porque para um judeu, um rabino, um homem que tinha e detinha todo o conhecimento da Torá, um fariseu, ele não poderia tocar num corpo, porque isso o tornaria imundo para a celebração da Páscoa. Nicodemos havia compreendido de uma forma tão profunda que a morte de Jesus ela foi extremamente significativa, que ele se tornou impuro para os judeus. Nicodemos, na crucificação, escolheu tocar no morto, tocar na cruz, tocar em Jesus de Nazaré, para de fato se tornar impuro para os judeus, mas purificado diante de Deus. Houve um despertar da compreensão de Nicodemos. Ele antes era cego, mas agora ele estava enxergando e compreendendo perfeitamente o agir, o propósito de Deus naquele momento. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos, agora impuro para os judeus, pois tocou num corpo que realmente estava morto. Mas Nicodemos agora tocou em Jesus, entendendo que ele tinha vida. Ele havia compreendido que o autor da vida estava lá para salvá-lo, para dar um caminho, para dar um norte. E assim, da mesma forma como Nicodemos, eu imagino também que você e eu também tenhamos este atraso, né, no despertar da compreensão. E o que este texto tão maravilhoso nos ensina? Nos ensina que, primeiro, o propósito de Jesus, ele é extremamente lindo. Jesus ele veio para a terra para nos salvar. A mensagem que Cristo ele lança em cada coração não é em vão, não é à toa.
E é por isso que nós precisamos anunciar a mensagem e pregar o evangelho para toda criatura. Porque por mais que aqueles no qual pregamos não despertem no momento, no ato, e compreendam esse processo no momento e no ato, aquela semente vai brotando e vai germinando e vai enraizando e uma hora ela desabrocha. O evangelho ele opera desta maneira. Assim como aconteceu com Nicodemos, pode acontecer com muitos no qual o teu testemunho pode impactar vidas. Falar das boas novas e anunciar do evangelho é fundamental para todo cristão. A nossa missão como cristãos e cristãs é anunciar o evangelho, é ir por todas as nações e pregar o evangelho, discipulando e batizando no nome do Espírito Santo, no nome de Deus e Jesus. Quando nós temos este compromisso, essa missão, este debruçar sobre este lindo propósito que Deus nos colocou, não importa o tempo para o despertar da compreensão. Importa que estamos vivendo e anunciando o evangelho. Para Nicodemos, a mensagem só ficou clara quando ele viu Jesus na cruz. Houve um tempo aqui, e houve muito tempo. Agora eu não sei para quem de fato você tem pregado, ou para quem você tem anunciado a mensagem de Jesus. Talvez possa demorar anos, talvez possa demorar muito tempo. Mas a mensagem do nosso Senhor e Salvador nunca volta vazia. E é por isso que nós temos esse compromisso. E é por isso que nós devemos sempre viver a pregação do Evangelho como a nossa missão central. Que preguemos com os nossos atos, com as nossas ações, com a nossa palavra, que preguemos as boas novas e anunciemos que o Deus Todo-Poderoso amou tanto este mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. Eis aí o nosso compromisso. A nossa missão como igreja é anunciar esta palavra transformadora, esta mensagem que cura e que traz vida para nossas almas. Assim como a serpente que trouxe vida no deserto, Jesus é a vida que nos traz cura, é o Deus que nos traz a salvação nesse deserto que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe ricamente o seu coração e que haja esse despertar da compreensão. Talvez a mensagem que nós estamos aqui anunciando e falando, ela não seja clara para muitos. Talvez o que nós estejamos aqui fazendo numa terça-feira seja uma coisa inútil. Mas estamos aqui nos alimentando e colocando os nossos pés neste alicerce seguro, que é a palavra que vivifica o evangelho das boas novas. Viver, pregar e participar desta mensagem é o que nos traz cura, é o que nos traz vida, é o que nos traz um despertar para compreender toda a nossa realidade, as nossas esferas, as nossas vidas de uma forma integral. Por isso, o meu desafio nesse momento é que você desperte para compreender esta linda mensagem do Evangelho. Desperte para ter um relacionamento saudável com Jesus. Desperte para caminhar com o Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque a tua mensagem nos salvou. A tua mensagem nos trouxe vida. A tua mensagem nos trouxe restauração. Te agradecemos, ó Pai, por homens e mulheres que não desistiram de pregar as boas novas para nós. Hoje eu sou fruto desta ação e deste milagre, porque muitos foram fiéis à tua mensagem. E assim como nós, assim como igreja, nós também temos esse compromisso de pregar o Evangelho, de trabalhar para o reino, de viver as boas novas, discipulando e exortando a todos que precisam de salvação. Não nos deixe desanimar, ó Pai. Não nos deixe paralisar, pois sabemos que o Senhor foi levantado na cruz para trazer vida eterna. E por isso somos gratos a Ti, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã.
Deus abençoe a você que está aqui me acompanhando nas redes sociais aqui, seja no Instagram, no Facebook, que esta mensagem te anime a pregar o Evangelho e a não desistir, pois nós somos chamados para, de fato, despertar a todos para a compreensão. Eu vou deixar aqui alguns recados especiais. Eu sei que as meninas já falaram um pouco mais sobre a nossa refeição, o nosso almoço que nós teremos nesse próximo domingo, mas eu também quero te lembrar que amanhã, às 4 da tarde, também as mulheres estarão se reunindo para conversar e orar também por esta nação, por essa cidade. Então eu te convido a visitar a nossa igreja Batista em Vila Primavera, a igreja que está localizada na Praça Capitão Lopes Dornelles, número 4, ali na Zona Leste, atrás do Pirueta, ali atrás da Avenida Sapopemba, e venha nos fazer uma visita, venha conhecer um pouco mais desta compreensão que nos despertou e que nos trouxe vida. Que Deus abençoe ricamente a todos vocês, que Deus abençoe, tenha uma ótima semana e um bom feriado amanhã.